Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Vet, o podcast da Premier Pet. Eu sou Silvia Correia, sou jornalista, sou médica veterinária e hoje a gente vai abordar um dos muitos desafios que nós médicos enfrentamos dentro dos consultórios. O assunto é saúde mental. Ele vem se tornando cada vez mais comum nos bastidores da medicina veterinária. E para falar sobre isso com a gente, eu recebo aqui a doutora Rosângela Gebara, a Rô, durante todo o podcast, vai ser. Ela é mestre em ciência veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, é membro da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo e do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Rô, seja muito bem-vinda ao Pod Vet. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada pelo convite da Premier para falar desse assunto tão importante. Rô, tem sido muito frequente, já nos eventos, não só nos bastidores, como eu disse na minha fala inicial, mas nos eventos da medicina veterinária, uma discussão sobre a nossa saúde mental. Você vê uma mudança nesse sentido? Estamos encarando mais porque está cada vez mais difícil. Está igualmente difícil, só estamos encarando mais. Como é que você vê esse cenário? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a gente tem visto cada vez mais casos de burnout, né? Que é um esgotamento físico e mental muito comum nas profissões que lidam com saúde em geral. A gente tem visto muito mais casos de depressão e, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais casos de suicídio dentro da medicina veterinária. A gente tem alguns estudos realizados, inclusive pelo SUS, que mostra que a taxa de suicídio entre veterinários chega a ser quase 10 vezes maior que a taxa de suicídio entre a população comum. Eu acredito que nós estamos falando mais, mas a gente sempre teve esse problema, né, dentro da medicina veterinária. Fica difícil saber se está existindo mais pesquisas, né, se estão chegando cada vez mais dados e se essa discussão está sendo fomentada agora, por isso que a gente está vendo e prestando atenção mais nisso, ou se realmente aumentou. O número de veterinários no Brasil aumentou, né? A gente tem mais de 150 mil veterinários. Então, talvez por causa de ter aumentado o número de veterinários, a gente tem um número total maior. Mas eu acredito que a gente está tendo um olhar mais cuidadoso em relação a essa questão. Rô, a que você atribui tudo isso, né? Tantos episódios de depressão, de burnout, no limite de suicídio. Eu acho que toda profissão que lida com a vida, né, com o cuidado de um ser vivo, acaba enfrentando muitos problemas, né? Muitas vezes a sua decisão acaba tendo uma repercussão entre a vida e a morte de um paciente. Muitas vezes você lida com situações difíceis de tutores que têm animais, mas não têm condições de pagar pelo melhor diagnóstico, pelo melhor tratamento. Existem situações que você tem que, por exemplo, indicar eutanásia e muitas vezes você tem que fazer essa indicação sozinho, você não tem um colega para dividir. A valorização do médico veterinário na nossa sociedade, ela não é muito boa. Isso tem a ver muito com o status, né, que aquele animal tem na sociedade também. Jornadas extensas de trabalho, plantões com mais de 12, 14 horas. Existem várias causas para isso. Muitos veterinários enfrentam uma situação de trabalharem sozinhos, de não poderem compartilhar, né, suas dores, suas decisões. Eu acredito que a nossa profissão ela enfrenta muitos problemas diários em relação a isso, nas rotinas. E essa questão também não é tão abordada na faculdade, né? Os estudantes não são tão preparados para se enfrentarem determinados dilemas éticos tão comuns dentro da nossa profissão. Então, eu acredito que é um conjunto de razões para a gente ter tantos problemas relacionados aí em relação à saúde mental dos veterinários. Rô, sendo assim tão multidisciplinar a questão, né, o problema, é claro que quando a gente tem algo que decorre de uma causa única, a solução é sempre muito mais fácil. Mas dado que a gente passa por um salário médio baixo, por uma falta de reconhecimento quase que social da profissão, pelo status da vida, né, de cães e gatos, não ser para muitas famílias o mesmo status da vida humana, em contraponto para outras é até maior, né? Tudo isso vai criando pequenas contradições no nosso dia a dia. Não sei se você sente assim, mas às vezes eu tenho a sensação de que a gente tem uma cobrança maior do que os médicos humanos sofrem, com um reconhecimento financeiro e social menor, e com um vínculo maior. Olha que equação
bombástica. Fora do ar, Rô, a gente estava conversando sobre isso. Por que as famílias mantêm com a gente vínculos mais estreitos do que a gente mantém com os médicos? Você tem uma teoria para isso? Que entrada a gente tem na vida dessas pessoas? Eu acredito que é porque, em primeiro lugar, nós acompanhamos aquele paciente muitas vezes desde filhote, né? Os cães e gatos têm uma vida menor que do ser humano. Então, eles vivem, em média, 15 anos de vida. Então, é o único defeito que eles têm, não é, Rô? O único defeito, exatamente. Muitas vezes o veterinário, ele está 5 vezes mais presente na morte do seu paciente que qualquer outra profissão da área da saúde. Então, essa questão da eutanásia, de estar presente na eutanásia, de ter que indicar muitas vezes uma eutanásia, obviamente, para abreviar o sofrimento de um animal, causa um estresse muito grande para aquele médico veterinário. E essa demanda que você tem, esse vínculo que você cria, né, com os tutores, com os proprietários dos cães e gatos, é um vínculo muito mais forte. Né? O veterinário, ele recebe, ele faz a anamnese, ele faz o exame físico, ele faz o diagnóstico, ele muitas vezes faz a terapia. Na medicina humana, você acaba diluindo um pouco as tarefas, né? Então a pessoa vai num laboratório, a pessoa vai fazer o tratamento em outro local, vai fazer a terapia em outro local. Logicamente, o médico tem uma importância e existem algumas especialidades que existe um vínculo muito forte, mas o médico veterinário, ele acaba, né? A gente até brinca, sendo o psicólogo, né? Do tutor daquele animal. E faz parte da nossa profissão, porque a gente precisa de uma melhor adesão, a gente precisa que aquele tutor entenda o problema do seu animal, a gente precisa que ele trate e cuide daquele animal. Então a gente precisa convencer aquele tutor. E neste convencimento a gente vai criando um vínculo. E esse vínculo é benéfico, mas muitas vezes traz realmente um esgotamento físico e mental para o médico veterinário. Rô, o que você vê de dificuldade dos médicos para começarem a olhar para a própria saúde, para o autocuidado? Falta grana, falta tempo, falta grana e tempo, falta percepção do problema, falta o quê? Eu acho que em primeiro lugar, a percepção do problema. Muitas vezes a gente está com uma dor no corpo, uma dor de cabeça, uma gastrite crônica. A gente começa a sofrer de insônia. Eu já passei por isso, por burnout, né? Eu trabalho com medicina veterinária do coletivo, então com questões ainda um pouco mais problemáticas, né? Com abrigos, com animais abandonados. E a gente não percebe que isso tem a ver com esgotamento laboral, né? Eu acho que primeiro olhar para si, ter uma questão de se perdoar. A gente não consegue mudar o mundo, a gente não consegue salvar todos os animais do mundo. Então, entender as nossas limitações, a gente está fazendo o possível dentro daquilo que a gente consegue fazer. É muito importante a gente compartilhar nossas dores, nossas angústias, nossos anseios com os colegas, com os familiares. A gente cuidar também do tempo que a gente passa dentro da nossa profissão, da nossa clínica. Né? Tem veterinários que eu conheço que passam 18 horas dentro de uma clínica veterinária, não tem lazer, não tem férias, né? Dono do próprio negócio. Então é muito importante ter esse equilíbrio do tempo. A gente tirar as nossas férias, desligar, né, das questões veterinárias, ter um tempo com a família, ter um tempo para fazer esporte, ter um tempo para cuidar da saúde mental, fazer terapia, dividir todas essas dores e essas angústias, não ficar guardando, né, para dentro, porque uma hora a coisa explode, e aí explode em doenças muito mais sérias e, como a gente vê alguns casos, infelizmente, de até suicídio entre médicos veterinários. O burnout, queria falar um pouquinho sobre isso, assim, o que a gente podia sugerir para os colegas como pontos de atenção? Porque eu acho que as pessoas percebem que vão ficando mais cansadas, mas às vezes isso não é cansaço, às vezes se manifesta como uma intolerância também, né? Tem muitas manifestações. Você consegue elencar para a gente uns pontos de atenção, assim, prático mesmo, para o sujeito olhar para si na rotina, a despeito da falta de tempo e de dinheiro, que são, né, duas das justificativas mais frequentes, para que ele possa, então, a partir dali, quem sabe, buscar ajuda? Eu acredito que uma das coisas que os especialistas recomendam são turnos menores, né? Ou intervalos. Então, você está fazendo, por exemplo, um plantão de 12 horas. Não é mais indicado plantões tão demorados. Você tem que fazer uma pausa, você tem que trocar de função, né? Você muitas vezes pode sair da clínica e ir para um lugar diferente e voltar depois de uma hora.
trabalhar sozinho gera muito esgotamento físico e psicológico. Você não tem com quem dividir uma dúvida, você não tem com quem dividir uma tarefa. Então, hoje os especialistas estão falando que realmente não é salutar trabalhar sozinho dentro de uma clínica, dentro de um plantão. Obviamente, sempre que você se sentir cansado, estafado, parar, pensar, escutar uma música, meditar, ter uma leitura, fazer alguma coisa diferente daquilo que você estava tendo o foco, né? E tomar muito cuidado com assimilar problemas que não são os seus, né? Essa coisa que você falou do vínculo com o tutor, a gente tem que acabar filtrando para a gente ficar forte, conseguir fazer e executar a nossa profissão da melhor maneira possível, com o foco, obviamente, na saúde e no bem-estar dos animais. Você percebe, Rô, um aumento dos dilemas, né, de saúde mental, seja da doença já diagnosticada ou dos nossos pequenos altos e baixos, e dos baixos eu me refiro, acompanhando o aumento do status social de cães e gatos? Então, quanto mais importante eles se tornam para as famílias, parece que isso também desafia mais a saúde mental dos veterinários. Faz sentido esse raciocínio? Sim, o Brasil é um país dos extremos, né? Por um lado, a gente tem muitas vezes tutores que não têm condições nenhuma, nem de fazer a medicina veterinária preventiva, de fazer vacinas, vermífugos, de levar seu animal para fazer, por exemplo, uma castração. Os animais muitas vezes ficam doentes e não têm acesso, né? As pessoas não se importam, abandonam. E isso causa muito sofrimento para o médico veterinário, né? Aquele tutor que não tem condições de fazer um exame diagnóstico, de não tem condições de fazer um tratamento. E por outro lado, você tem aqueles tutores que têm uma obstinação terapêutica, que querem fazer de tudo, querem manter os seus animais vivos, custe o que custar, porque não conseguem se desvincular desse animal. E aí o médico veterinário ele tem que conversar com aquele tutor e mostrar que aquele animal muitas vezes está em sofrimento, não está tendo uma vida digna de ser vivida e que chegou a hora de a gente abreviar aquele sofrimento. E muitas vezes o médico veterinário, obviamente, se baseando, né, na ciência e na ética, ele acaba indicando eutanásia e muitos proprietários não querem fazer, muitos tutores não querem fazer. Então, esses dois extremos, né, a falta de cuidado e o cuidado em excesso, a obstinação terapêutica, são extremos muito complicados que a gente tem que lidar no dia a dia, dependendo do lugar que você trabalha. Rô, você mencionou há pouco que trabalha com medicina veterinária do coletivo. Eu posso imaginar o desafio que é ter contato mais direto com os abrigos. Como é que você pessoalmente lida com isso? Olha, é muito difícil e a gente vê aqueles animais que foram abandonados, que já tiveram uma família, né? A maioria dos animais que a gente vê na rua não são animais que nasceram nas ruas, né? Que estão em situação de rua porque foram abandonados, então são vítimas da irresponsabilidade humana. E quando a gente visita os abrigos é muito difícil, porque, por exemplo, eu fui num abrigo que os animais comiam uma vez ao dia, porque o responsável pelo abrigo não tinha dinheiro para dar comida 2 vezes ao dia. E eu saí de lá e à noite simplesmente eu chorei na minha casa sozinha, porque é muito difícil. Eu não tenho como ajudar todos, a gente trabalha muito com políticas públicas, a gente trabalha muito com educação em guarda responsável, a gente trabalha muito com controle reprodutivo para tentar enxugar esse problema. Mas é um problema ligado à vulnerabilidade social e econômica que o nosso país vive, em grande parte do nosso país vive. Então a gente tenta trabalhar conscientizando as pessoas, né? Então aí o papel do veterinário ele vai um pouco além da simples, né, questão médica, né? A gente trabalha muito com essa questão de conscientização, de políticas públicas, e é um trabalho muito mais difícil que você trabalhar dentro de uma clínica veterinária, porque você lida com os problemas macros e as soluções são muito mais difíceis. Mas, por um outro lado, dá muito prazer a gente pensar que a gente está fazendo alguma coisinha que vai impactar um número grande de animais. E quando você chorou, voltando do abrigo, o que você diz para você? Na verdade, no fundo, a minha pergunta é, tentando sair do teu exemplo, o que a gente diz para os colegas quando eles se percebem nessa situação? Eu posso apostar que não tem uma única pessoa um único médico que vai ouvir esse podcast que não tenha chorado diante do abandono, diante do não cuidado, enfim, ou até diante do cuidado excessivo, né? Porque a gente também se apieda da família, do paciente, enfim. Então, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Olha, eu já me senti muito frustrada por não conseguir resolver os problemas.
mas ao longo dos anos eu fui aprendendo a entender as minhas limitações e me perdoar. Então, quando eu chorei, foi um choro de tristeza, mas ao mesmo tempo eu não me cobrei, né? Nossa, Rosângela, por que você não, né? Você não foi lá e tentou resolver a questão da alimentação desses animais? Então, eu acho que o principal é olhar que nós não temos o poder de mudar tudo, né? Entender as nossas limitações e nos perdoarmos, assim. Eu acho que essa seria a dica principal. Entender que o veterinário não é Deus, não pode mudar todas as situações e nos perdoarmos. E voltando um pouquinho, Rô, você teve um burnout? Eu já tive. Eu trabalho há 15 anos, né, dentro de organizações não governamentais com essa questão, né, de animais abandonados, excesso populacional. E eu já tive em algumas situações. Hoje eu reconheço que aquilo foi um burnout. Na época eu não reconheci. É isso, é esse o meu ponto. O que olhando para trás você percebe? Aquilo era um sinal. Olha, um sinal, assim, pode até parecer engraçado, mas eu ganhei muito peso, eu comecei a comer. Eu acho que numa ansiedade, né, eu entrei para trabalhar numa ONG internacional com um determinado peso. Depois de 10 anos eu estava praticamente 15 quilos mais gorda, porque eu comia com um sinal de ansiedade, né, não era um comer saudável. Um pouco de insônia também. Gastrite, esofagite. Então, hoje eu vejo que aqueles sintomas que eu tive poderiam estar relacionados com a questão de um burnout, de um esgotamento físico e principalmente psicológico de lidar com essas questões tão difíceis. Rô, eu não sei da tua rotina, mas também quando a gente está dentro da clínica, às vezes você está se sentindo bem, está conseguindo ali equilibrar exercício físico, práticas meditativas, enfim, com toda a dor do cotidiano, mas você tem um colega que aparentemente não vai tão bem. Essa abordagem nem sempre é fácil. Como você faria se estivesse nessa situação, né? Como você abordaria esse colega? Porque às vezes ter o outro, e você mencionou isso, né? A solitude pode ser um fator predisponente desse desequilíbrio da saúde mental. Então, quando a gente estende a mão, quem sabe a gente está buscando aquela pessoa muito antes de um quadro mais sério. Mas como estender a mão? Como abordar? Olha, isso é bastante difícil, né? Eu acredito que os psicólogos possam até responder melhor. Isso é muito individual. Mas toda vez que você se abre e você mostra que você está passando por aquele problema também, você começa se abrindo. Eu uso muito essa estratégia com os meus colegas. Eu deixo uma brecha para aquele colega também dividir suas angústias. Então, eu dividindo as minhas angústias com ele, talvez ele comece a dividir as angústias comigo. Só para você ter ideia, por exemplo, na Inglaterra existe uma organização, uma instituição que chama VetLife. Eles têm um helpline, eles têm uma linha de telefone 24 horas por dia, que nem um CVV, para os veterinários ligarem e desabafarem se eles estiverem passando por uma situação difícil. Então, tem psicólogos especializados em questões, em dilemas éticos da medicina veterinária que vão ajudar. E esses locais de acolhimento funcionam justamente para aquelas pessoas que não querem dividir suas angústias dentro do local de trabalho, né? Então, você ter uma visita, por exemplo, o próprio hospital veterinário, ter uma visita uma vez por mês de uma psicóloga laboral, alguém que essa pessoa possa se abrir, ou então até custear, pagar, né? Talvez sessões de terapia, terapias em grupo, dinâmicas, né? Tirar um pouquinho aquelas pessoas, fazer um final de semana na montanha, na praia. Eu acredito que existem diversas estratégias que possam ajudar. Mas se você tem um colega que você está vendo que ele está passando por uma dificuldade, talvez a melhor coisa é você começar a se abrir com ele para ver se você consegue uma abertura da parte dele. Rô, e os conselhos? O Conselho Regional de Medicina Veterinária, falando de São Paulo, de qualquer outro estado, que você está mais próxima do de São Paulo, né? E o federal, como é que eles veem toda essa questão da saúde mental na categoria profissional e que intervenções são possíveis pensando como categoria mesmo? O Conselho Federal de Medicina Veterinária, acredito que desde 2014, 2015, tem começado a falar sobre essas questões, né? Então, existe o Janeiro Branco, que fala sobre a saúde mental, principalmente dos profissionais de saúde, né? Isso começou com o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, e nós
Conselho Federal de Medicina Veterinária começou a falar e trazer discussões. Existe uma página também dentro do site do Conselho Federal tratando disso. O Conselho Regional também tem uma página que fala sobre saúde mental. Sempre que há oportunidade dentro dos eventos, dentro dos congressos, se fala sobre esse assunto. Mas uma coisa muito importante, eu acredito que o Conselho também possa trabalhar, né, num futuro próximo, é tentar fazer com que as faculdades consigam inserir dentro da grade curricular matérias, né, de preferência não optativas, mas matérias obrigatórias para falar do autocuidado, né, de como o médico veterinário pode enfrentar esses dilemas éticos. O principal aí posso elencar que seja eutanásia, né? Talvez como enfrentar isso, como ter uma boa comunicação com o tutor, como se preservar, como lidar com as situações estressantes. Então, talvez isso tenha que ser matéria mesmo dentro das faculdades, para os estudantes saírem mais preparados para enfrentar todas essas questões. Rô, você mencionando a eutanásia, o que você percebe que estressa, que... Estou usando o estresse como talvez um grande guarda-chuva das sensações que a gente tem. É a indicação, é o fazer, é suportar o luto da família. Onde é que a gente, médico veterinário, tem mais dificuldade, na sua opinião? Eu acho que todas essas questões, mas eu já li alguns trabalhos que muitos tutores, em torno de 60%, 70%, acho que foi um trabalho americano, eles se arrependeram depois da eutanásia. Isso gera um estresse, né? Quebra um pouco a confiança, o vínculo que aquele tutor tem com o veterinário. Então, a parte de você indicar a eutanásia, ela tem que ser muito bem embasada, né? Hoje em dia existem ferramentas que ajudam o veterinário junto com o tutor. Essa indicação, o veterinário pode indicar como médico, mas essa decisão, ela tem que ser compartilhada com o tutor. É muito comum a gente ver o tutor falar: ah, mas doutor, o que você faria? O veterinário pode falar: eu faria isso, mas você tem que estar ciente, você tem que decidir junto comigo, né? Nós fazemos a indicação médica, mas a decisão, ela tem que ser compartilhada e a decisão final é sempre do tutor. Então, eu acho que esse antes da eutanásia, né? Não muitas vezes fazer o ato em si, mas essa questão da indicação, da explicação, de você sentar junto com o tutor, de você responder a algum questionário, né? De você entender aquele animal dentro daquele contexto. Não existe uma receita de bolo de indicação de eutanásia. Cada caso é um caso, cada animal é um animal, cada tutor é um tutor. Essa parte, ela é muito problemática. E a gente precisa melhorar, inclusive, essa parte de comunicação veterinário-tutor. Uhum. E você acha que isso pode ter um impacto, claro, não só no vínculo, mas em como o médico se sente pós-evento eutanásia, no caso específico? Exatamente. Muitas vezes o próprio veterinário, depois de um tempo, vai se arrepender daquela indicação. Ou vai pensar: meu Deus, eu poderia ter feito mais. Ou eu não deveria ter deixado o animal chegar num momento tão tardio. Eu deveria ter indicado a eutanásia antes. Eu deveria ter performado a eutanásia antes. Então, toda essa questão do tempo, ela é muito delicada. Lógico que o ato de fazer eutanásia também é um ato que traz bastante esgotamento físico e psicológico, né? Tanto que você vê que veterinários que trabalhavam em centros de controle de zoonoses há 10, 20 anos atrás, que faziam eutanásias seguidas, muitas vezes esses veterinários eram os veterinários número 1 em caso de depressão, de suicídio. O ato de fazer eutanásia é um ato que você precisa também ter um treinamento específico, né, para se blindar psicologicamente. E, obviamente, o pós, né? Essa questão de você lidar com o luto da família. Eu acho que a eutanásia, o processo todo é bastante difícil. Por isso que precisa participar de congressos, ter eventos, ler bastante livros a respeito de como conduzir toda essa questão da eutanásia da melhor maneira possível para todos os lados. Para o animal, para o tutor e para o veterinário. Rô, e a questão dos turnos longos e da remuneração? Você vê como os conselhos, como agentes para mudar isso? Você vê uma chance de regulamentação, que os turnos sejam menores? Não é raro, né? Eu trabalho no hospital onde os médicos fazem 12 por 36. Então, eu trabalho um dia, folgo o outro, trabalho outro dia. A gente enxerga, né, prós e contras nisso, mas talvez para a saúde mental tenha um impacto silencioso, que nem sempre a gente enxerga. Você vê os conselhos com uma entrada nesse assunto e dispostos a regulamentar?
Sim, existe essa discussão. Eu não vou saber te dizer exatamente a parte legal de regulamentação disso, mas eu acredito que já existe toda essa discussão dentro dos conselhos, né? De tentar fazer resoluções onde preserve cada vez mais, né, o direito do médico veterinário, o bem-estar daquele profissional. Essa discussão de turnos, né, muitas vezes 12 por 36. Antigamente nem existia isso. Né? O veterinário fazia 12, descansava 12 por 15 amanhã, por 20 depois de amanhã, por 12 depois. Exatamente. Mas o que eu tenho lido a respeito é que turnos menores é bem melhor para a saúde mental do médico veterinário. Esse turno de 12 horas, quando a gente for pensar muitas vezes na saúde mental mesmo, no esgotamento, no burnout, ele ajuda. E outra questão que você falou, né? A baixa remuneração. Então, o médico veterinário, hoje em dia, é um médico mais completo, né? Que a gente pode dizer, é um médico da família. Ele tem uma importância muito grande para a saúde pública, não só para a saúde do animal, mas para a saúde pública, para a saúde única, né? O que a gente fala. Sim. E uma carga muito grande de trabalho. Então, a gente precisaria realmente ter uma melhor remuneração, como a gente vê em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, onde os médicos muitas vezes ganham mais que médicos médicos da medicina humana. Rô, a gente tem mais de 500 faculdades de medicina veterinária. Que medida você vê essa, talvez não seja o melhor termo, mas é o que me ocorre agora, essa banalização da formação, né? Porque em muitas universidades, algumas não são nem universidades, são faculdades, tem outro status ali, passou na frente e entrou, né? O vestibular já não seleciona mais. Isso faz com que o mercado receba uma avalanche de profissionais. Isso tem um impacto direto, né? Oferta e demanda, um impacto direto nos salários. Você vê alguma perspectiva disso mudar de forma... Porque se a gente vai para os Estados Unidos, por que o médico veterinário é tão bem remunerado e é? É porque também não é um profissional com toda essa oferta no mercado. Então, essa nossa balança, ela está descalibrada, né? Como é que você enxerga essa questão? Essa é uma questão muito importante. Eu acredito que nos Estados Unidos são 30 faculdades de medicina veterinária. Acho que nem chega, né? 23, parece. O país é muito maior, né, em termos de população. Na Inglaterra são 6, 7 faculdades de medicina veterinária. Se a gente somar todo o número de faculdades veterinárias do mundo, não dá o número que tem no Brasil. Isso afeta diretamente a qualidade dos cursos, né? Então, quando eu me formei em 1995, 5 anos integral, né? Eu estudava das 8 da manhã às 6 da tarde. A gente se formava, ainda ficava mais 2 anos fazendo estágio e ainda a gente se formava e se sentia não preparado, né? Porque a veterinária ela é muito difícil, né? Você aprende a lidar com todas as espécies animais e hoje em dia você vê faculdades sem hospitais veterinários, faculdades que grande parte dos cursos são online, são EAD, né? Ensino à distância, cursos com uma carga horária muito pequena, qualidade lá embaixo, e isso vai impactar o mercado diretamente. Então você tem uma grande quantidade de profissionais não bem qualificados, né? E você acaba tendo impacto principalmente na remuneração. O Conselho já trabalha há alguns anos junto ao MEC para tentar fazer algumas coisas que reduzam esse número, que parem de abrir, né? O Conselho tentou com que o MEC fizesse uma interrupção da abertura dos cursos de medicina veterinária, como aconteceu em medicina, em odonto. O teste, né? A prova de proficiência talvez seria uma saída, né, como existe com os advogados, né, a famosa prova da OAB. Da ordem. Isso já existiu no passado, eu não me lembro exatamente que ano que parou, mas existem algumas ferramentas aí que a gente poderia pensar e o Conselho tenta trabalhar. Mas aí bate em algumas legislações em relação, junto ao Ministério da Educação, que fomenta muitas vezes a abertura de novos cursos para chegar numa população que não tem acesso. A gente entende a necessidade, talvez, de outras áreas do Brasil, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, mas a gente tem muitos cursos de medicina veterinária, principalmente aqui na região do Sudeste, impactando diretamente aquilo que você falou em relação à qualidade dos profissionais e à baixa remuneração. Porque no fim da linha, a saúde mental ela é resultado desse universo enorme que você tão bem trouxe na sua primeira resposta. Um quiz rápido. Médico veterinário tem que fazer terapia, na sua opinião? Eu acredito que não é uma regra, mas eu acredito que seria muito bom, né? Todos terem a oportunidade de dividir aí as suas angústias, porque queira ou não queira é uma profissão que traz,
né, bastante problema desse ponto de vista. Então, eu acredito que deveria fazer sim. E exercício físico? Com certeza. Meditação. Vamos lá. Meditação também. Se puder, não é para todo mundo, né? Mas eu acredito que quem tiver oportunidade, quem gosta, deveria ter um tempo para cuidar de si próprio. Almoçar com os amigos no final de semana. Com certeza. Porque no fundo eu tô brincando, mas medidas que a gente, né, o cansaço faz com que a gente passe, às vezes, um final de semana inteiro em casa para se recuperar para segunda-feira, né? Rô, o que você diria, então, para os nossos colegas que estão às voltas com essa questão? Que ouvindo você falar, fala, nossa, também ganhei peso, também tive episódio de gastrite, estou vivendo com dor de cabeça, me noto menos tolerante. Precisa encarar essa questão. Então, assim, como fazer isso? Que conselho você daria? Eu acho que, em primeiro lugar, perceber, né, esses sintomas físicos que muitas vezes a gente passa batido, não olha para si mesmo. Então, perceber se isso está ligado com alguma questão psicológica. Se perdoar, né, entender que nós não temos o poder de mudar tudo. Compartilhar essas angústias com colegas ou com profissionais da área que atuam na área da saúde mental. Então, é muito importante se cuidar, né? Acho que esse se a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar dos nossos pacientes. Então, é muito importante a gente se olhar, se perdoar e se cuidar. Acho que essa é a palavra final aqui, a dica final. Joia, Rô, muito, muito obrigada. Tá, foi um prazer conversar com você. Gente, então esse foi mais um PodVet, o podcast da Premier sobre esses desafios que os médicos veterinários enfrentam todos os dias dentro do consultório. E tem mais por aí. Te espero no próximo. Até mais.